Saber Direito traz conteúdo para você estudar as provas no processo penal. O curso aborda os princípios, a teoria geral, o ônus da prova e a prova ilegal. As aulas são com o professor Luiz César Carvalho. Olá, seja bem-vindo novamente ao Saber Direito. Eu sou o professor Luiz, estou falando com vocês sobre a sistemática das provas no processo penal brasileiro e essa é a nossa quarta aula. Nós já falamos sobre os princípios na primeira aula, abordamos o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, falamos sobre a busca pela verdade por parte do juiz, explicamos a liberdade probatória que as partes têm, a possibilidade de produzir provas, uma total liberdade quanto ao momento da prova, o tema da prova, mas a gente explicou também que essa liberdade probatória, ela deve observar a vedação da utilização de provas ilícitas no processo penal. Bom, depois a gente seguiu e falou sobre a teoria geral das provas. A gente apresentou conceitos de prova, destinatários da prova, para que se produz a prova, os sujeitos da prova, falamos sobre as formas das provas, fontes de prova, indícios, falamos também sobre prova positiva, prova negativa, contraprova, cadeia de custódia, exploramos bastante o tema da cadeia de custódia e agora a gente vai falar um tema que é muito interessante, que é o ônus da prova. E o que vem a ser ônus, quando a gente fala sobre ônus da prova? Bom, eu já falei para vocês anteriormente que Piero Calamandrei, um jurista italiano, ele enxergava o processo como sendo um jogo, no qual nós temos as partes, partes contrapostas, nós temos regras bem definidas, nós temos estratégias. Então, de acordo com esse jurista, esse jogo, no qual temos partes, regras, estratégias e o juiz, o processo pode ser visto dessa forma como um jogo. E o que seria o ônus? Seria justamente a responsabilidade que as partes têm na produção das provas. Seria o interesse, o que advém do interesse dessa produção de provas, o interesse que as partes têm de produzir provas. Ônus, então, pode ser entendido como sendo uma faculdade que as partes possuem para agir ou não no processo penal. Veja, ônus não é obrigação, mas sim uma faculdade, ele está ligado à ideia de poder agir e liberdade para agir. Então a gente pode ter uma ação ou inação, mas dentro nesse sentido de busca pelo interesse. A gente pode fazer o seguinte, fazer uma analogia entre ônus e o conceito de custo de oportunidade. Na economia, existe o conceito de custo de oportunidade. E o que vem a ser o custo de oportunidade? É o que se paga para fazer ou não fazer um investimento, uma ação. Então, pense o seguinte, em economia, se você deixa de investir em uma ação para investir em outra, o custo de oportunidade, o custo de investir naquela ação que você investiu é justamente o que você deixou de fazer. Para ficar mais fácil, você está estudando para concurso público, certo? Então, qual é o custo de oportunidade para você do seu concurso público, do seu estudo? É justamente o tempo que você deixa de sair, o tempo que você deixa de socializar, de se divertir e gasta estudando. Então, o custo de oportunidade para você ser aprovado num concurso público, por exemplo, é essa diversão que você deixou de ter, é esse momento que você deixou de ter com a sua família, tudo isso é custo de oportunidade. No processo penal, quando a gente fala de ônus, a gente pode dizer o seguinte, que o ônus é o custo de oportunidade de uma vantagem que se busca ou de um prejuízo que se busca evitar. Então, quando a gente fala em ônus, a gente está pensando em uma vantagem que a gente está buscando e o que a gente tem que fazer para conseguir essa vantagem ou evitar um prejuízo. Pois bem,
Então, o ônus é tipo uma obrigação ou um dever processual? De modo algum. Ônus não se confunde com obrigação nem com dever. Por quê? Obrigação, ela decorre de uma relação contratual, de uma relação em que você tem um credor e um devedor. Então, para satisfazer uma obrigação, você tem que realizar o pagamento. Não realizando o pagamento, acontece o surgimento de um ilícito, certo? E no dever, nós temos uma situação de imposição decorrente de terceiros ou decorrente pela sociedade ou decorrente de lei. Então, no dever, nós temos a obrigação de agir de determinada forma. Não seguir o dever pode gerar também uma sanção, uma punição. Então, note o seguinte, tanto o dever quanto a obrigação são passíveis, em caso de descumprimento, são passíveis de gerar uma sanção, uma punição. Já no caso do ônus, não há que se falar em punição, em sanção pelo seu descumprimento. O que pode se falar é num prejuízo. Caso não se atue, caso deixe de se observar o ônus, é possível que advenha um prejuízo para a parte que deixou de agir. Mas não se pode falar em punição, não se pode falar em sanção. Bom, além disso, o ônus não é decorrente de uma obrigação, de um dever, mas sim de um interesse. A parte tem um interesse. E é por isso que, caso não seja cumprido esse ônus, o prejudicado é a sua parte por meio da não satisfação do seu interesse. E esse interesse pode ser buscar uma situação vantajosa ou evitar uma situação desvantajosa. Bom, continuando, a gente pode pensar em um exemplo. Imagina que o réu foi condenado em primeira instância, certo? E aí, ele foi condenado e, para que a situação dele seja revertida para uma situação mais favorável, ele deverá entrar com um recurso de apelação, por exemplo. Nesse caso, imaginando essa situação, a gente pode falar que o ônus dele buscar o interesse de melhorar a sua situação é justamente o recurso da apelação. Ou seja, para que ele consiga melhorar a situação processual dele, é necessário que ele que ele use um recurso de apelação, nesse caso que a gente está pensando. Mas quando a gente fala em provas, a gente está pensando o seguinte, qual é a prova que a parte tem que produzir, o que a parte tem que fazer para buscar uma situação melhor ou evitar um prejuízo? Bom, existe uma classificação que leva em consideração o resultado da não observação desse ônus. Essa classificação diz o seguinte, existe o ônus perfeito e o ônus menos perfeito. Vamos lá. O que seria o ônus perfeito? Seria aquela situação na qual a não observação do ônus, a não realização da produção da prova, geraria impreterivelmente, inexoravelmente, um prejuízo. Então, não realizar a prova gera prejuízo. Isso é um ônus perfeito, considerado perfeito. Não cumpriu, o prejuízo é certo. Por outro lado, o ônus menos perfeito seria um caso em que a não realização dessa prova não geraria necessariamente um prejuízo. Dependeria da avaliação judicial. Bom, mas e aí? Então a gente tem o ônus da prova perfeito, menos perfeito, teria também o ônus imperfeito, né? Não, você não tem ônus imperfeito. Por quê? Porque não pode se falar em ônus sem prejuízo, sem um resultado que seja prejudicial ou que não seja favorável, que não seja a busca de um resultado favorável. Então, no processo, as partes produzem provas sempre visando impedir uma situação prejudicial ou conseguir uma situação favorável.
Então, a gente não pode falar em ônus imperfeito por ausência de situação desfavorável ou falta de busca de uma situação favorável. Bom, prosseguindo. A gente pode imaginar o seguinte: um processo com mais de um réu. Então, a gente tem um processo em que 2 réus são acusados, né? E aí um dos réus decide arrolar uma testemunha que pode beneficiar os dois. E o outro réu não arrola essa testemunha. Nesse sentido, a gente pode pensar o seguinte: o réu que arrolou a testemunha, ele está respondendo a um ônus, e vamos imaginar que essa testemunha seja chave, seja imprescindível. Ele está se desincumbindo daquele ônus. Então, para ele, trata-se de um ônus perfeito. Se ele não tivesse arrolado essa testemunha, ele teria problemas, ele não conseguiria responder aquele processo direito, ele ficaria numa situação desfavorável. Agora, o outro réu que não arrolou a testemunha pode ser beneficiado pelo depoimento dessa testemunha. Nesse caso, ele não se desincumbiu do ônus, ele descumpriu a regra necessária. Para que ele buscasse o interesse dele, ele deveria ter arrolado essa testemunha, mas ele não fez. E isso foi suprido pela atuação do outro réu. Então, nesse caso, olha que interessante, para ele, esse ônus é menos perfeito, ou seja, pode ser que não produza prejuízo. Pode ser, inclusive, que essa testemunha venha beneficiar esse outro réu. Ah, mas quem arrolou a testemunha foi o outro réu. Não tem problema. Pelo princípio da comunhão das provas, uma vez que a prova entra no processo, ela não pertence mais à parte que a produziu, mas sim ao processo. E é possível ainda, por exemplo, que nenhum dos réus tenha arrolado essa testemunha, mas sim o Ministério Público. E essa testemunha vem a beneficiar os dois. Nesse caso, o ônus para esses dois eles teriam negligenciado esse ônus, não teriam se desincumbido da produção da prova. Mas o Ministério Público arrolou essa testemunha, inquiriu a testemunha e produziu prova favorável para esses 2 réus. Nesse caso, o fato deles não terem produzido essa prova torna esse ônus menos perfeito, porque foi produzido pelo Ministério Público. E mais, olha que interessante, vamos imaginar agora que ao invés do Ministério Público ter arrolado, o Ministério Público também não arrolou essa testemunha, nem um dos réus, nem o Ministério Público. Mas o juiz ficou extremamente curioso e, precisando resolver uma questão, resolveu inquirir essa testemunha. Note que o juiz tem poder instrutório, ele pode produzir provas, né? Ele ficou em dúvida e resolveu produzir essa prova, que nenhuma das partes fez, né? Ou seja, nenhuma das partes se desincumbiu da obrigação de produzir essa prova, de provar, mas o próprio juiz fez a produção da prova. Nesse caso, mais uma vez, a gente tem, devido ao princípio da busca pela verdade por parte do juiz, do qual decorre o poder instrutório, a gente tem o juiz produzindo uma prova que beneficia o réu, por exemplo, ou que beneficia o Ministério Público, a depender, né, do caso. Mas a gente tem uma prova que não foi produzida sequer pelo réu ou pelo Ministério Público, mas vem a beneficiar ou a defesa, por exemplo. E nesse caso, a gente teria novamente o ônus menos perfeito, ok? Bom, só para a gente arrematar essa parte, o professor Cândido Rangel Dinamarco, ele apresenta uma outra classificação, que é nos mesmos moldes, mas a nomenclatura muda. Então, para o professor Cândido Rangel Dinamarco, a gente tem o ônus perfeito sendo chamado de ônus absoluto. Esse ônus absoluto diz o seguinte: o descumprimento de um ônus invariavelmente resulta em uma consequência de desvantagem para a parte que não cumpriu o ônus, ou desvantagem, ou impede a aquisição de uma vantagem. E o ônus menos perfeito, para o professor Cândido Rangel Dinamarco, seria o ônus relativo, segundo o qual o descumprimento
do titular desse ônus gera o risco e não a certeza de prejuízo. Bom, agora a gente tem também uma outra classificação que é interessante, que diz respeito ao ônus da prova objetivo e ônus da prova subjetivo. Essa classificação ela é interessante no seguinte sentido. O ônus da prova subjetivo diz respeito a quem vai sofrer a consequência pelo descumprimento da obrigação, desse dever de produção de prova. Nesse sentido, a gente pensa o seguinte: quem vai sofrer o efeito? A parte responsável por produzir a prova. Não produziu a prova, sofre aquele efeito. Mas os poderes instrutórios dados ao juiz, em decorrência do princípio da busca pela verdade e pelo princípio da comunhão de provas, como eu expliquei anteriormente, esse ônus da prova subjetivo, ele pode ser alterado, tendo em vista o fato de que o juiz pode produzir uma prova que aproveita a uma das partes, ou mesmo que a outra parte produza uma prova que aproveita para o seu opositor. Sendo assim, esse ônus da prova subjetivo, ele é fluido, ele não necessariamente está ligado àquele que produziu ou deveria produzir a prova. Bom, sendo assim, a gente pensa novamente naquela situação. A parte deveria produzir uma prova, não o fez. A outra parte produziu a prova que aproveita a primeira. Bom, pelo princípio da comunhão das provas, não tem problema nenhum. A prova entrou no processo penal, ingressou no processo penal e agora passa a ser do processo, não mais de nenhuma das partes. Então, nesse caso, é possível que uma parte não se desincumba, não se livre da obrigação de produzir uma prova e seja beneficiada pela ação da outra parte. Por isso, novamente, o processo tem que ser visto, ou pode ser visto, melhor dizendo, como um jogo onde há estratégia, onde há jogadores que vão pensar estratégia sim. Assim como o Calamandrei falou, realmente o processo tem estratégias ali, né? A gente não pode negligenciar isso, a gente não pode esquecer disso. Bom, se o juiz fosse completamente inerte no processo penal, né, aquela parte que não se desincumbe do ônus de produzir provas, né, certamente, se não fizesse, estaria condenada, né, perderia o processo. Agora, com essa possibilidade do juiz produzir provas e com o princípio da comunhão das provas, ou seja, as provas não pertencem a nenhuma das partes, o jogo fica mais equilibrado e mais fluido, dinâmico, porque, novamente, o juiz pode alterar essa posição, né? Então, o juiz pode, na busca pela verdade, ele pode modificar esse equilíbrio de forças entre as partes. Bom, e aí? Essas são as considerações que nós temos para o ônus subjetivo, né? Diz respeito às partes que deveriam sofrer as consequências da inatividade ou da atividade probatória. No entanto, ela é contrabalanceada, ela é modificado ali por esses dois princípios, comunhão das provas e princípio da busca pela verdade real, que tem como efeito dar poderes instrutórios ao juiz. Bom, mas em relação ao ônus da prova objetivo, ele diz respeito ao juiz, a forma como o juiz vai decidir, como ele vai julgar. Então, o destinatário do ônus da prova objetivo é o juiz e ele dá critérios de decisão para o juiz quando ele estiver com dúvidas, né? Não precisa aprofundar muito, mas vamos seguir. Em relação à distribuição do ônus da prova, como é que esse ônus se distribui? A gente sabe que o ônus é referente à responsabilidade que as partes têm de produzir provas, né? Seguindo seus interesses. Mas como essa responsabilidade se divide, se espalha no processo penal? Existe uma divisão equitativa? Uma parte tem mais responsabilidade que a outra?
só uma parte tem responsabilidade? Bom, vamos dar uma olhadinha no artigo 156 do Código de Processo Penal. Ele diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício: 1. Ordenar, mesmo antes da iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade dessa medida. Bom, a gente vai ler o segundo inciso, mas antes disso vamos pensar um pouco aqui no primeiro. Ele diz o seguinte, que o juiz pode, mesmo antes de ter iniciado o processo, produzir provas. Note, isso decorre do princípio da busca pela verdade real, ou seja, busca pela verdade de reconstrução dos fatos históricos. Nesse sentido, o juiz ele pode, mesmo antes de ter um processo mesmo iniciado, de fato, ele pode produzir provas. Se assim julgar necessário, pode produzir provas, desde que observadas a necessidade, ou seja, deve ser uma prova necessária, não deve ser qualquer prova, mas é algo necessário para que o juiz garanta ali a instrução penal. A adequação e a proporcionalidade tem que ser adequado, não pode ser uma prova inadequada, não pode ser uma prova que pode ser produzida depois. Isso seria desproporcional também, não seria razoável se a prova pode ser produzida posteriormente, durante o processo penal, porque vai o juiz, antes de haver um processo, atuar. Isso seria uma espécie de juiz inquisitorial, seria um juízo de exceção ali, né? Então, a gente tem que observar que essa possibilidade de produção de provas, esse poder instrutório do juiz, não é absoluto, e 2, ele é residual, caso necessário seja. Mas vamos lá. O inciso 2º, determinar no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Novamente, para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. O juiz tem que ter dúvida e tem que ser ponto relevante, não pode ser uma dúvida qualquer. Então, o juiz tem que, para produzir provas, ter dúvidas acerca de pontos relevantes. É residual, não é um poder instrutório absoluto. Bom, existem 2 correntes, basicamente, sobre a divisão do ônus no Código de Processo Penal, no nosso processo penal brasileiro. A primeira corrente diz o seguinte, e é uma corrente majoritária: existe uma efetiva distribuição no ônus da prova entre acusação e defesa no processo penal brasileiro. A primeira corrente considera isso. A segunda corrente já considera que não existe efetiva distribuição coisa nenhuma. O ônus da prova cabe unicamente à acusação. Esse é o que diz a segunda corrente, ela é minoritária. Bom, se a gente analisar a primeira corrente, a gente vai ver o seguinte. Bom, já que existe uma efetiva distribuição, tem coisas que cabem à acusação e coisas que cabem à defesa provar. O que caberia à acusação? É claro, caberia à acusação provar a existência do fato. Se eu estou acusando alguém de ter cometido um crime, eu tenho que provar que, de fato, o crime existiu. Além disso, a acusação teria que provar também a autoria. Ora, para que eu possa acusar alguém de ter cometido um crime, além de provar que o crime existiu, eu tenho que provar que foi determinada pessoa que cometeu aquele crime. Pois bem, além disso, eu tenho que demonstrar as relações de causalidade entre o fato e o que eu estou alegando e também os elementos subjetivos do crime, dolo e culpa. Então, tenho que provar autoria e participação. Vamos recapitular, eu tenho que provar a existência do fato, autoria e participação. Eu tenho que provar também a relação de causalidade, né? A conduta gerou o resultado. E eu tenho que provar também o elemento subjetivo, dolo e culpa. Alguns autores, como Mirabete, acreditam que não é necessário provar dolo. Segundo esse autor, Mirabete, não seria preciso provar o dolo, só os tipos de culpa, né? Então, se a gente for provar a culpa, teria que provar que foi por negligência, imperícia ou imprudência. Mas o dolo não seria necessário ser provado, uma vez que ele seria presumido. Assim,
data máxima vênia, né? Essa ideia de presunção de dolo é perigosa, né? Até o próprio professor Roberto Brasileiro já explica que presumir dolo é perigoso. Então, maior parte da doutrina entende que, de fato, sim, o dolo deve ser provado com base em elementos objetivos. Vamos aqui comigo. Pensa o seguinte, você encontra uma pessoa, um perito encontra um cadáver com um disparo de arma de fogo. Ora, esse disparo de arma de fogo pode sim ser acidental. Então, a pessoa, dependendo das condições, né, ele pode ser um disparo acidental ou pode ser um disparo doloso. Então, imagine o seguinte caso. Tem uma pessoa parada, apoiada num balcão. Próximo a ela, do lado direito, a uns 2 passos de distância, tem uma outra pessoa sentada em uma cadeira, manipulando uma arma de fogo. É possível que essa arma de fogo, ele realize um disparo culposamente, por imperícia, ao manusear a arma de fogo, por imprudência, né? E esse disparo atinge essa pessoa. Houve aí um disparo de arma de fogo e há uma situação de culpa, certo? É uma situação completamente diferente daquela que se observa quando o perito encontra no local de morte violenta um cadáver com 20, 30 facadas. Não dá para falar que 30 facadas foi culposo. Então, a gente observa esses elementos objetivos e extrai dos elementos objetivos a prova necessária para o elemento subjetivo do crime. Tranquilo? Então, em que pese Mirabete considerar que é necessário provar o elemento, só o elemento subjetivo no quesito da culpa, né? E o dolo seria presumido, essa posição não é a mais acertada, no meu entendimento, data máxima vênia e também no do professor Renato Brasileiro. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui agora no artigo 373, só que agora do Código de Processo Civil. Ele diz o seguinte: o ônus da prova incumbe a 1. Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, sendo assim, se cabe à acusação provar a existência do fato típico, a autoria ou a participação, a relação de causalidade e o elemento subjetivo, por força desse artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu, à defesa, comprovar excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade e excludente de causas extintivas de punibilidade. Então, cabe ao réu provar se existe excludente de ilicitude, agiu em legítima defesa, agiu em estado de necessidade, cabe ao réu provar excludente de culpabilidade e causas extintivas da punibilidade. O crime está prescrito. Isso deve o réu provar. Bom, agora, vamos analisar essa segunda corrente. A gente falou que a primeira corrente é aquela que considera que existe uma efetiva distribuição do ônus da prova ao longo do processo penal. A segunda corrente já considera que não existe uma efetiva distribuição do ônus da prova no processo penal, mas que cabe tão somente ao Ministério Público, à acusação, a prova dos fatos alegados, de todos eles. Essa corrente ela é fundamentada, ela é baseada no princípio da presunção de inocência e na regra de tratamento do indúbio pro réu. Então, sendo assim, ela considera que não é o réu que tem que provar ser ele inocente, mas sim a acusação que tem que provar todos os aspectos da culpabilidade. Pois bem, essa corrente ela não é a mais aceita, né? É a primeira corrente que considera que existe essa divisão, cabendo, agora em resumindo, né, para a gente fechar esse ponto, cabendo à acusação demonstrar a culpabilidade do réu, né, o fato típico,
cometeu o fato típico, a existência do fato típico, a culpabilidade do réu ou a participação, a relação de causalidade entre a conduta e o resultado e o elemento subjetivo. E cabe, por outro lado, à defesa comprovar a existência de fatos extintivos, modificativos do direito do autor, ou seja, do direito da acusação. Sendo assim, cabe à defesa provar a existência de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade e causas extintivas da punibilidade. Pois bem, no Código de Defesa do Consumidor existe, bem latente, a gente sabe disso, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Não seria mais o acusador que teria que demonstrar alguma coisa, mas sim o próprio acusado deveria demonstrar a sua... que não teria responsabilidade, né? A sua ausência de responsabilidade. Só que aqui no Código de Processo Penal, no Sistemática Processual Penal, é um pouco diferente. Aqui não é possível a inversão do ônus da prova. E por que essa inversão não é possível? Bom, tendo em vista o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, né, que é a mesma coisa, a gente já viu isso, tendo em vista esse princípio, que é de envergadura constitucional, ele admite que a pessoa é considerada inocente até que sobrevenha a decisão, sentença condenatória transitada em julgado. Não sobreveio sentença condenatória transitada em julgado, não há que se falar em condenação, né? Não há que se falar em culpado, né? A pessoa é considerada inocente. Pois bem, se a Constituição previu esse princípio, ou seja, um princípio de envergadura constitucional, poderia a lei alterá-lo? De modo algum. Então, se a Constituição considera que a pessoa é inocente até trânsito de sentença penal condenatória, por que essa pessoa seria tratada pela lei de forma contrária e deveria ela provar a inocência? Ora, quem tem que provar em matéria de culpabilidade é o Ministério Público, é a acusação. Pois bem, então a gente pode de pronto dizer que é impossível haver a inversão do ônus da prova em matéria penal. No entanto, é possível que exista a inversão da prova no que diz respeito à matéria civil relativa ao processo penal. Por exemplo, a gente pode pensar o seguinte: a lei 9.613 de 98, que ela fala sobre lavagem de bens e capitais, em seu artigo 4º, parágrafo 2º e caput, ela apresenta uma situação em que há a inversão do ônus da prova. Vamos dar uma olhada. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes da infração penal, poderá decretar medidas executórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interposta pessoa que seja um instrumento, produto ou proveito de crimes previstos na lei das infrações penais antecedentes. O que ele está dizendo aqui? Nesses crimes de lavagem de dinheiro é comum que você tenha crimes antecedentes. E esses crimes antecedentes geram provento, geram bens, geram dinheiro. E esse dinheiro ilícito é transformado posteriormente em dinheiro lícito. Você lava esse dinheiro, você branqueia esses capitais, é outro termo que eles usam também. Pois bem, quando você faz essa lavagem de dinheiro, dando aparência de licitude a um dinheiro ilícito, esse dinheiro se incorpora ao sistema financeiro nacional e ao seu patrimônio, né? Pois bem, imagina o seguinte: o juiz pode, de acordo com esse artigo 4º da Lei 9.613, buscar o seu patrimônio, buscar o patrimônio da pessoa suspeita de ter feito lavagem de dinheiro. Note que esse acesso ao patrimônio não é pena, não tem caráter penal, mas caráter cível de reparação, caráter cível de recomposição daqueles danos, né, do dinheiro, né? E o parágrafo 2º diz o seguinte: o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude da origem.
mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos, ao pagamento das prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Note, o juiz pode liberar esses valores, sim, que foram apreendidos, mas é necessário que se comprove se tratarem de origem lícita. Veja, aqui houve inversão do ônus da prova. Não é a acusação que tem que mostrar que se trata de bens de origem ilícita, mas sim o acusado que deve demonstrar que não se trata de bens de origem ilícita, mas sim de origem lícita, comprovada. Ou seja, quem tem que provar que aqueles bens, aqueles valores, aqueles objetos apreendidos têm origem lícita é o acusado. Ah, mas isso aí está invertendo o ônus da prova penal. Penal não, de modo algum. Aqui se fala em efeitos civis da prática ou da ação penal, não efeitos penais. Por isso, é possível inverter esse ônus da prova, mas o ônus referente à prova penal é impossível, jamais pode ser feito por força do princípio da presunção de inocência. Bom, e em relação à iniciativa probatória do juiz, a gente sabe que o juiz pode produzir provas, a gente já viu. Isso decorre do princípio da busca pela verdade real, da busca pela verdade dos fatos. Pois bem, o juiz tem o poder de produzir provas. Mas esse poder de produzir provas, ele é absoluto? Ele tem alguma limitação? Sim, claro que tem. Vamos dar uma olhadinha no artigo 156 aqui do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. A gente já viu isso. Porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes da iniciada a ação penal, a produção de prova antecipada consideradas urgentes, relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Bom, esse ponto a gente já viu anteriormente, né? Então, a gente sabe que existem limitações, que o juiz não tem a liberdade de produzir quaisquer provas, ele deve produzir provas pertinentes e quando há dúvida relevante, né? A gente viu também que essa ação do juiz antes de iniciado o processo penal em si, ela não é tão livre assim, né? O juiz não pode produzir quaisquer provas ali, até porque ele não pode produzir uma prova que seria produzida normalmente durante o curso do processo, sem uma justificativa. Então, é importante dizer o seguinte, que sempre que o juiz fizer uso dessa sua iniciativa probatória, ele deve justificar, ele deve expor os motivos que o levaram a utilizar esse poder instrutório. Pois bem, mas o que é interessante aqui de ser discutido é o seguinte, como é que fica essa situação da iniciativa probatória do juiz frente à figura recente do juiz de garantias, do juiz das garantias também, como está na dicção do próprio Código de Processo Penal. Bom, o juiz das garantias está previsto ali no artigo 3º, vamos dar uma olhadinha. É o artigo 3A, na verdade, né? 3º A. O processo penal terá estrutura acusatória. Um ponto interessante de observar aqui. Já no início aqui, o legislador deixa claro qual é a estrutura do processo penal. Ele diz, o processo penal terá estrutura acusatória. E nós vamos ver posteriormente quando a gente for aprofundar um pouco mais sobre a prova ilícita, a gente vai falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre essa parte de estrutura do processo. Mas, continuando. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Olha, o que ele está falando aqui? Estrutura acusatória, o juiz não pode atuar na fase investigatória. E o juiz não pode substituir o Ministério Público, que é o órgão de acusação, na produção de provas. Ou seja, o juiz não pode ser um juiz inquisidor. O juiz não pode atuar antes do processo começar. Mas isso não está um pouco contraditório? Porque se eu garanto ao juiz a possibilidade, o poder instrutório de atuar, e eu garanto que ele pode atuar, inclusive antes do início do processo, fica um pouco contraditório aqui, né?
Pois bem, vamos continuar para a gente analisar direitinho. O artigo 3º-B diz o seguinte: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Ele apresenta alguns incisos aqui, a gente não... Vamos para o 3C, a gente não vai ler os incisos. Bom, o 3º-C diz o seguinte: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 do Código de Processo Penal. Bom, pela leitura desses artigos, fica parecendo que esse juiz de garantias substituiu a atuação do juiz, impedindo que o juiz tenha uma atividade, o juiz do processo mesmo tenha uma atividade probatória aqui pré-processual. Ocorre que não é bem assim. Por quê? Pelo esse texto legal, os artigos ali 3º do Código de Processo Penal, acontece que o juiz de garantias, o juiz dessa fase pré-processual, ele não tem poder instrutório, ele não vai agir para produzir provas. Mas o juiz do processo, ele sim tem poder instrutório, ele pode sim produzir provas, mas ele não pode produzir provas substituindo o Ministério Público nessa atividade. A ação dele é residual, é justificada, quando é necessária. Então, ele pode sim ser requisitado pela autoridade policial para deferir a produção de uma prova. Aí sim ele pode atuar. Agora, o que ele não pode é agir de ofício, até mesmo porque sequer vai ter conhecimento da existência de qualquer crime ou qualquer coisa que se deva ser investigada, que se deva ser produzido provas. Então, essa atuação do juiz para a produção de provas, em fase pré-processual, ela deve obedecer à limitação da justificativa, ela tem que ser uma ação justificada. Ela tem que obedecer também essa atuação da polícia, do Ministério Público, que deve chamar o juiz a produzir essa prova. E não existe incompatibilidade entre o juiz de garantias e o juiz instrutor, né, nesse caso. Por quê? O juiz de garantias está preocupado com as garantias constitucionais, com a manutenção. Ele é um garantidor de garantias. Ele vai se preocupar com essa manutenção das garantias. Ao passo que a atividade instrutória foi dada ao juiz do processo sem problema nenhum. Então, o juiz do processo é aquele que vai atuar para produzir provas. Bom, prosseguindo, e como é que o juiz vai avaliar as provas que foram produzidas? Como é que o juiz vai dizer quais provas convenceram ele ou não convenceram? Ele tem a liberdade de dizer que prova vale, que prova não vale. Ele pode produzir provas, a gente sabe, mas é de forma suplementar, de forma residual. O trabalho que não foi feito, digamos assim, pelo Ministério Público ou pela defesa, o juiz pode complementar, desde que justificado, de forma justificada. Bom, existem 3 sistemas de avaliação das provas. O primeiro sistema é o sistema da íntima convicção. É o sistema chamado de íntima convicção do magistrado. O que diz esse sistema? O juiz pode avaliar as provas da forma como bem entender. Ele não precisa justificar como chegou a essa conclusão, ele não precisa dizer por que chegou à conclusão, quais provas foram determinantes, ele só precisa ser convencido, uma convicção íntima, uma convicção que ele vai ter sem qualquer necessidade de fundamentar. O juiz ele pode julgar de acordo com as provas que estão nos autos. O juiz pode julgar de acordo com esse sistema, o sistema da íntima convicção, uma vez que é íntima, ele pode julgar de acordo com as provas que não estão nos autos. Ele pode julgar, inclusive, sem provas, sem qualquer prova. Então, o juiz que segue esse sistema da íntima convicção pode julgar
mesmo sem conhecer o processo, sem saber se existem provas, sem saber quais provas, ou até sem que exista prova alguma. Estranho isso, né? Você está pensando, nossa, então isso aí parece coisa de antigamente, da época em que a gente tinha juiz inquisidor e essa coisa toda, né? Mas saiba que no Brasil foi adotado esse princípio. Aonde? No Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri adota esse princípio. O jurado ele não é obrigado a fundamentar o seu voto e a decisão do júri é soberana. Tudo bem, você pode ter um recurso do 593, inciso 3, a linha D, sobre julgamento contrário à prova dos autos. Mas, no entanto, você pode ter um novo julgamento, mas só um novo julgamento. Não é possível manejar esse recurso duas vezes, em que pese realmente você ter a possibilidade de um julgamento contrário à prova dos autos. Qual é a outra forma, o sistema de avaliação da prova? É o sistema tarifado, o sistema da prova tarifada. De acordo com esse sistema, o legislador cria valores para as provas. Então, um testemunho valeria X. O testemunho sozinho não vale nada. Se você tiver um testemunho num sentido e vários testemunhos em outro sentido, esse testemunho sozinho não vale nada. Por mais que ele apresente uma possibilidade mais verificável de verdade, né, algo mais próximo à realidade, ele não valeria nada, porque é um testemunho isolado. Esse é um exemplo. A confissão seria a rainha das provas, de acordo com esse sistema, porque nenhuma outra prova poderia suplantar a confissão. Por óbvio que esse sistema não foi adotado no Brasil. Por fim, o último sistema é o sistema de livre convencimento motivado. O juiz é livre para convencer e ele é livre para valorar as provas da forma como ele entende justa. Mas ele tem que motivar essa valoração, ele tem que dizer como ele chegou a essa conclusão. Esse sistema está adotado no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E esse sistema de livre convencimento motivado, ele tem 3 efeitos, né? Também é chamado de persuasão racional do juiz. Quais são os efeitos dele? Não existe prova com valor absoluto. Então, esse é o primeiro efeito. Todas as provas podem ser valoradas pelo juiz. Inclusive, provas indiretas podem ter o mesmo valor que provas diretas. O juiz vai valorar. E as provas, o juiz vai dizer quais levaram o convencimento dele num sentido e quais levaram em outro, e o resultado disso ele tem que explicar também. Isso leva o magistrado a analisar todas as provas, todo o conjunto probatório, e não apenas uma parte das provas ou outra. O magistrado tem que analisar tudo. E ele só pode analisar as provas que estão no processo. Então, o que não está nos autos, não está no mundo. Ele não analisa o que está fora dos autos. Matéria jornalística, outras provas, surgiram outras provas aí e foram apresentadas em uma matéria da televisão, não importa. O juiz só analisa o que está nos autos. Essa necessidade de motivar o convencimento dele também ajuda no princípio da dialeticidade dos recursos, né? Então, se você dá a possibilidade de diálogo, é mais fácil, é possível você implantar uma sistemática recursal bem fundamentada. Bom, a gente agora vai para o nosso quiz. Vamos dar uma olhada nas questões que a gente separou. Vamos lá. No processo penal brasileiro, o ônus da prova, letra A, cabe sempre ao Ministério Público. Letra B, em regra cabe à acusação, mas nos casos de crime hediondo cabe ao réu. Letra C, cabe ao órgão julgador. Letra D, o Ministério Público deve provar as acusações e o réu deve demonstrar suas alegações defensivas. A gente tem aqui, bem tranquilo, resposta letra D. Sobre o ônus da prova, marque a alternativa correta. O elemento subjetivo do tipo penal é presumido, não devendo, em hipótese alguma, ser objeto de prova. Aqui é interessante a gente fazer só uma ponderação no seguinte sentido.
Isso aqui, esse item refere-se àquele ponto que o Mirabete defende, né? Que o elemento subjetivo na modalidade dolo não é necessário ser provado por ser presumido. A gente já viu que não é bem assim e, além disso, ele fala aqui que não deve ser provado de modo algum. Não se trata, não é isso. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Letra B. O Ministério Público deve fazer prova sobre a existência do delito. Letra C. O Ministério Público não deve fazer prova sobre a autoria do delito. Letra D. Cabe unicamente ao juiz, por iniciativa própria, a produção de prova acerca da autoria do delito, uma vez que deverá formar seu convencimento. A resposta correta é a letra B, pessoal. A única que não apresenta qualquer erro é a letra B. Pessoal, esse tema é interessantíssimo, principalmente porque a gente está observando algumas mudanças com a introdução do juiz de garantias, né? E essa relação, então é importante a gente sempre estar atento a essa questão da produção de prova. É importante também a gente observar que a produção de provas, o ônus da prova, a responsabilidade pela prova, decorre do objetivo, do seu interesse. Então, processualmente, quem tem interesse de produzir prova tem a responsabilidade de fazê-la, né? Quem tem o interesse de convencer o juiz tem também a responsabilidade de produzir a prova. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse tema é interessantíssimo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as provas ilícitas, provas obtidas de forma ilícita, provas com esses problemas e qual é o tratamento que é dado pelo Código de Processo Penal, pelo Sistema Processual Penal Brasileiro. Até lá, muito obrigado pela audiência. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.